Eu abro nesta noite a palavra de Deus, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu abrirei no capítulo 1, os versículos de número 9 ao versículo de número 10, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Isso é sobre a diferença que só a verdadeira conversão faz. Queridos amigos, carta do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses, provavelmente a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, dentre as várias que ele escreveu, escrita para uma igreja que ele próprio ajudou a iniciar, em Tessalônica, a cidade de Tessalônica, na Ásia Menor, atual região do sul ali da Turquia, uma província romana na época, em torno de 200 mil habitantes, uma grande cidade para aquele período da antiguidade. A maior cidade, na verdade, naquela região ali da Turquia, que vai até a Mesopotâmia. Nós lemos no versículo de número 5, que o evangelho que Paulo pregou entre eles, foi a eles, não somente em palavra, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Paulo está dizendo na carta que quando ele foi até aqueles homens e mulheres, ele pregou o evangelho, e a sua palavra não foi como a dos oradores greco-romanos, mas foi uma demonstração de poder no Espírito, que significa dizer que o Espírito operou e houve conversões. E ali uma igreja foi formada, e depois de algum tempo ele escreve esta sua primeira carta, uma carta dirigida à igreja dos Tessalonicenses, uma igreja que fora construída, plantada ali pelo apóstolo Paulo e seus companheiros. E o que ele está fazendo nesta carta, neste primeiro capítulo, é agradecer a Deus. Ele agradece a Deus, ele diz no versículo 2, sempre dou graças a Deus por vós. E ele faz menção daqueles irmãos, ele diz que ele ora por eles, que ele agradece a Deus pela verdadeira conversão daqueles homens e mulheres gregos. E ele menciona também, logo na sequência, isso é o que nos importa aqui, os sinais que provaram a conversão daqueles homens e mulheres, que o evangelho que fora pregado ali por ele foi um evangelho que operou com poder para a salvação daquelas pessoas, e elas foram salvas. Isso é muito importante para nós, que ele tenha feito isso, que ele tenha mencionado a maneira como eles nasceram de novo, e a prova, as evidências da conversão daqueles homens e mulheres. E aqui, meus queridos amigos, ele fala sobre a salvação deles. E a salvação aqui nas palavras de Paulo é chamada de conversão. Versículo de número 9, porque eles mesmos, pessoas de outras partes do mundo, anunciam de nós como foi que nós fomos até vocês, qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos, observe aqui a palavra, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo chama salvação de conversão. Salvação, de uma pessoa é chamada por Paulo, comparada por Paulo a uma conversão. Conversão, obviamente, é uma mudança de direção. Você converte à esquerda o teu carro, à direita, ou você retorna. Salvação de uma alma, arrependimento de pecados, perdão, certeza de vida eterna, é chamado aqui de uma conversão. E conversão é uma mudança na direção da vida. Paulo diz que eles se converteram da adoração de ídolos para adorarem o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Eles viraram as costas para aquelas vaidades feitas de madeira, de pedra, de metais preciosos, de deuses que não eram deuses, e voltaram seus corações e as suas mentes para o Deus verdadeiro. E conversão é isso, meus queridos amigos. Conversão é a maneira como uma pessoa vê a salvação de uma outra pessoa. Nós não podemos ver a vinda do Espírito Santo habitar dentro de uma pessoa. A palavra de Deus nos diz em João 3 que o Espírito sopra como Ele quer e não sabemos de onde Ele vem e como Ele faz. Mas nós observamos a mudança na pessoa, não é? E esta mudança que nós vemos é chamada aqui de conversão. Quando uma pessoa rebelde contra Deus, vivendo neste mundo, adorando seus ídolos, longe de Deus, um pecador inveterado, de repente esta pessoa muda. Algo aconteceu, ela se converteu destes caminhos, e nós sabemos que isso foi uma obra de Deus. É por isso que salvação é também qualificado aqui como conversão. E esta é a primeira coisa que nós aprendemos nesse pequeno texto, quando Paulo escreve aqueles homens e mulheres.
que salvação, veja, deve envolver uma mudança radical, uma conversão genuína no caráter, na mente, no coração. E ele diz também como foi a conversão destas pessoas. Ele diz o que é a conversão e ele apresenta então a maneira como eles foram convertidos, como esses homens e mulheres se converteram. Versículo 9 novamente, porque eles mesmos nos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, veja aqui, e como dos ídolos vos convertestes ao Deus verdadeiro, a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E esta é a segunda coisa que nós aprendemos aqui sobre salvação. Salvação é conversão, e salvação, diz Paulo aqui também, é uma conversão dos ídolos para o verdadeiro Deus. É quando uma pessoa, pela obra do Espírito Santo, ela renuncia aos seus ídolos. Ela lança fora do trono da sua vida, da sua alma, aqueles grandes ídolos que foram construídos ao longo de anos, são demolidos, são lançados fora, e a pessoa se volta da idolatria para conhecer, para amar e para adorar o Deus vivo. E este Deus vivo passa, assim por dizer, a habitar como Senhor da sua vida. Ele deixa os ídolos, ela deixa os ídolos para adorar ao Deus vivo. Como vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo? Bem, Paulo está dizendo que aqueles crentes de Tessalônica, antes da sua conversão, que eram eles? Eles eram idólatras. É isso que ele está informando aqui, é por isso que isso foi preservado para nós. Eles adoravam deuses de pedra, deuses de mármore, esculturas, todos os tipos, na forma de peixes, na forma de estrelas, na forma de homens, formas antropomórficas, animais com aparência de homens, metade homem, metade cavalo, todos os tipos de coisas, miríades de deuses gregos, romanos, egípcios, todos os tipos de divindades imaginárias. Eles adoravam estas deidades, seres imaginários, mas vejam, eles não serviam a estes deuses. Deuses, para os gregos e romanos, eram parte de sua cultura, de sua política, de sua cosmovisão. Eles estavam ali, eles iam aos templos, prestavam seu culto, mas eles não serviam os deuses, eles não entregavam sua vida, eles não faziam por onde, vivendo para estes deuses. E é isso que Paulo quer dizer: vocês abandonaram esta imaginação, essas coisas vãs, tolas, para adorar e também servir o Deus vivo. E essa é uma diferença muito gráfica aqui nas palavras de Paulo. Paulo e seus companheiros levaram o evangelho àqueles homens e mulheres afundados em idolatrias, num panteísmo tremendo. E eles compreenderam a sua ignorância a respeito do Criador dos céus e da terra, e entenderam a idolatria que tinham vivido diante de Deus, e eles se arrependeram, e assim eles lançaram fora os seus ídolos, se voltaram a Deus, e como dos ídolos os convertestes a Deus. Isso é conversão, meus amigos. Conversão é resumida aqui como a destruição de ídolos, como o abandonar ídolos. Mas essa foi não somente a realidade destes homens e mulheres, mas a minha realidade. E se você é uma pessoa salva nesta noite, também, certamente, foi a tua realidade antes da conversão. A condição espiritual de todo homem e mulher antes da conversão é declarada na palavra de Deus. Nós somos idólatras. Nós somos homens e mulheres idólatras. Nós adoramos ídolos antes de uma obra de Deus em nossas vidas. O verdadeiro Deus não é adorado. Nós construímos os nossos ídolos, nós os moldamos para amar e servir a estes deuses e sermos guiados por Ele, porque cada homem e mulher foi criado por Deus como um adorador. Há dentro de nós uma alma, e nesta alma, esta faculdade gloriosa chamada Espírito, assim nós somos criados como adoradores. E se nós não adoramos o Deus vivo e Criador, então nós adoramos coisas e pessoas e ideias e ideologias. Alguma coisa nós iremos adorar, e antes da conversão nós não adoramos o Deus vivo, nós somos idólatras, adoramos uma miríade de ídolos, dezenas de ídolos, ídolos materiais, que representam supostas divindades, energias e entidades representadas em uma imagem, um cristal, em uma bola, em uma estátua, em alguma coisa, uma pena. Nós adoramos todo tipo de coisas, seres que estão no céu, seres que estão na terra, mas na verdade nós adoramos a doutrinas de demônio, diz a palavra de Deus, porque existe apenas um Deus vivo e verdadeiro. Nós adoramos ídolos materiais, ídolos imateriais, ídolos da fama, ídolos do sucesso, ídolos do dinheiro, ídolos de bens, ídolos, pessoas,
indivíduos, artistas, músicos, músicas, políticos, pensadores, movimentos, causas, ideologias, ídolos do lazer, ídolos da autossuficiência, ídolos da dependência. E em torno destas coisas nós vivemos os nossos dias, nós passamos horas pensando sobre estas coisas, desejando, construindo, almejando tê-las. As nossas afeições, o nosso temor, a nossa alegria, tudo aquilo que nos constitui seres humanos é dirigido a estas coisas, e em torno destas coisas nós vivemos por muito tempo. Nós somos adoradores de coisas, ídolos do coração. E assim a Bíblia considera, querido amigo, a idolatria algo muito mais abrangente do que adorar um pedaço de pedra, um pedaço de gesso pintado. Na verdade, a Bíblia ensina que tudo aquilo do qual nós tentamos de alguma maneira extrair a nossa alegria, nosso prazer, um senso de paz e um senso de segurança, felicidade, pode se tornar um ídolo diante de Deus. O dinheiro, a carreira, mesmo pessoas ou experiências maravilhosas pelas quais nós passamos, prazeres, e estes são os ídolos e os deuses de bilhões de pessoas em nossos dias. E nós adorávamos estes ídolos, nós estávamos presos a esses ídolos. Assim, queridos amigos, os homens criam seus ídolos físicos, materiais, e nós criamos também estas coisas, não é, que podem ser tocadas, carregadas, manipuladas de um lugar para outro. E os deuses modernos, possessões, carreira, fama, dinheiro, o nome, autoestima, coisas, pessoas, nós reverenciamos estas coisas como alternativa para adorar ao Deus vivo. E é exatamente isso que os Tessalonicenses faziam. Eles tinham uma consciência de que havia um Criador, e no lugar de conhecer e buscar o Criador, eles criavam seus substitutos, ídolos. Mas quando a conversão verdadeira acontece, o maior sinal da conversão é que ídolos são derrubados, é que ídolos são destruídos e o Deus verdadeiro se torna Senhor de nossas vidas. Aqueles homens e mulheres, eles viraram as costas para os ídolos. Ele diz: e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Deus verdadeiro, Deus vivo. Deus é descrito aqui como um Deus vivo, um Deus verdadeiro, vivo, não uma imagem inanimada, não um pedaço de madeira, um objeto morto, sem fôlego, sem vida, cheio de caprichos humanos, uma divindade que parece mais um ser humano caprichoso, com paixões, com temperamentos humanos, com atitudes humanas. Não, um Deus vivo, vivo porque Ele é real. Ele não é o fruto da imaginação, alguém que está distante, uma energia que eu não posso ver. Um Deus que pode vir ao encontro de tuas necessidades, ouvir a tua oração, dirigir os teus caminhos, intervir em tua vida. Um Deus que é vivo, um Deus que age, um Deus que criou todas as coisas e um Deus que sustenta aquilo que Ele criou. Um Deus de propósito, de significado, de paz, de certeza. Ele é o Deus vivo, querido amigo, e Ele é o Deus verdadeiro. E verdadeiro que não é contraste com mentira, mas contraste sim com superficialidade, com ilusão. Isso quer dizer, um Deus verdadeiro, um Deus que você pode confiar, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que não muda e por isso Ele é verdadeiro. Quão diferente, não é? São os ídolos desta vida quando comparado ao Deus verdadeiro. Eles conheceram ao Deus verdadeiro. Querido amigo, onde você está nesta noite? Há muitos ídolos ainda em teu coração. Você vive em torno de certas coisas. Há algo que conduz a tua vida, um senso de existência que diz: eu vou fazer isso e a minha vida consistirá disto. E isso será o que me guiará nesta vida. Eu quero curtir a vida, a natureza. Eu quero viver e aproveitar do melhor desta vida, das montanhas, da praia, do dinheiro, do conforto que eu puder ter, de pessoas bacanas. Esse é o meu ídolo. Eu quero ter prazer nesta vida, desfrutar destas coisas. O meu ídolo é uma carreira. Eu quero chegar a um patamar onde eu possa me alegrar que com o meu esforço e capacidade eu fiz alguma coisa de valor. Este é o meu ídolo. A minha vida gira em torno destas coisas. Ou o meu ídolo é viver uma vida sossegada, que ninguém me atrapalhe, ninguém me azucrine. Eu quero isso, eu trabalho em torno disso, eu faço tudo para que isso aconteça. Eu não deixo que pensamentos que me disturbem entrem em minha mente, ainda que seja a respeito do meu estado espiritual. Eu crio ídolos, ídolos subjetivos, grandes ídolos que dominam a minha vida. Então há um ídolo que é o maior de todos os ídolos, o número 1, o Deus eu, number one, que nós adoramos, não é? Dia e noite,
que diz o que eu vou fazer, o que eu vou ser, eu, meu, para mim, minha pessoa, como serei, o que eu sentirei, o que será bom para mim, o que não será bom para mim. Em torno deste grande ídolo nós vivemos. Esse é o maior de todos os ídolos, o Deus ego, o Deus eu. Onde você está nesta noite? Você pode afirmar que o Senhor Jesus Cristo reina em tua vida? E que a tua vida é dirigida agora por parâmetros e verdades eternas, Bíblia, que estas coisas alimentam a tua alma, te comovem, estabelecem as tuas escolhas e a tua diretriz para a vida, ou isto é um mero acessório religioso em tua vida? Há um ídolo dentro de você ainda, este ídolo ainda não foi derrubado, você conhece o Deus vivo. Aqui Paulo nos diz sobre o estado de homens e mulheres, o meu estado antes da conversão. E Paulo segue em frente, ele passa dizendo então, quais foram os sinais da conversão destas pessoas, as provas desta conversão, e é exatamente isso que nós queremos lidar nesta noite. Bem, amigos, a Bíblia descreve aqui neste versículo e muitos outros da palavra de Deus, os verdadeiros sinais, as verdadeiras evidências de uma conversão genuína, de uma conversão verdadeira. Ele diz que eles passaram da morte para a vida. E a primeira dessas evidências, o primeiro desses sinais está aqui. Eles abandonaram seus ídolos. Versículo de número 9. Como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Queridos amigos, deixe-me estressar esse ponto mais uma vez. O que são ídolos? Bem claramente, eles não são apenas ídolos pagãos, porque antes da conversão o ídolo ego, o ídolo eu, é o nosso Deus supremo. Ele é o Senhor supremo de nossas vidas. O orgulho é quem reina dentro de nós. E se nós somos pessoas honestas e sinceras e começamos a traçar a nossa vida, desde o momento que nós nos entendemos por pessoas conscientes, nós vamos perceber que nós temos sido guiados pelo ego e pelo orgulho, e nós adoramos e temos vivido em torno do número 1, e servido e adorado ao Deus ego, eu, meu, para mim, a minha vida, o que eu sou. Nossos objetivos egoístas apagam todo o interesse pela vontade do Deus verdadeiro, e é por isso que nós nos afastamos mais e mais de Deus a cada dia. Em Colossenses capítulo 3, versículo de número 5, por exemplo, Paulo lista o pecado da imoralidade. Observe você o que é um ídolo, e os pensamentos impuros, e a luxúria e a cobiça. Ele enumera tudo isso, e observe o que ele faz. Imediatamente ele diz que tal conduta é idolatria. Colossenses 3, versículo de número 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza. E ele enumera estas coisas como que é idolatria. Você percebe, meu querido amigo? Idolatria não é apenas o meu ego e objetos que eu adoro. Toda fornicação é um ídolo. Toda avareza, diz o apóstolo Paulo nestas palavras, é um ídolo. Toda impureza nos pensamentos, a vil concupiscência, uma afeição desordenada, violenta por ter coisas, a avareza e todas estas coisas são consideradas por Deus ídolos. Nós somos idólatras, nós amamos ídolos, nós nos prostramos diante desses ídolos, ídolos da imoralidade, ídolos da cobiça, ídolos no coração, nas palavras, e estes falsos ídolos que nos cercam, pessoas, objetos e buscas também. Nós temos vivido como idólatras, diz a palavra de Deus. Esse é o nosso estado, é um estado triste antes da conversão. Paulo lista esses pecados, e a figura que ele descreve aqui é de idólatra, ídolo reinando em meu coração, tudo que toma o meu interesse, os meus pensamentos, todas estas coisas, dominado por pensamentos, dominado por ídolos, ídolos da cobiça reinam em meu coração antes da conversão, e é tudo que toma o meu interesse. Ídolos dos pensamentos impuros vivem e reinam em minha mente e imaginação antes da conversão, dominados pela imaginação pervertida. Talvez você não seja culpado, e eu, diante de Deus, de adorarmos uma estátua. Mas talvez aqui, meu querido amigo, nós sejamos culpados de buscar o nosso prazer e satisfação nesta vida. E Paulo diz isso repetidamente em Efésios capítulo 5, por exemplo, versículo de número 5, ele repete isso. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Idólatra, dinheiro, possessões, carreira, teu corpo, a música, o esporte, a minha autodeterminação, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, seres humanos, ambição, são estes os teus deuses. São estas as coisas
que você adora está preso e que te afastam de Deus, e você volta a buscá-lo e te afastam de Deus por tanto tempo, você está preso a um ídolo e não reconhece. Este ídolo determina a tua vida e você o busca e o adora, e você não conhece o Deus vivo. E você crê realmente, amigo? Você crê que estes teus deuses da ambição e do sexo e do prazer e da vaidade, você crê que estas coisas são melhores do que pedra e gesso? Ser adorador de ídolos é uma tragédia. Adorar uma coisa vã, uma coisa inexistente, apenas uma ideia que me domina, preso, enganado a uma mentira. Pode o teu ídolo, meu querido amigo, nesta noite, seja qual ele for, apaziguar a tua consciência da culpa do pecado. Pode este Deus que você adora e se submete dia e noite, tem Ele poder para fazer isso? Pode este Deus, este ídolo, responder às tuas orações quando você se sente no vazio da tua alma, no meio de pessoas rindo e dando gargalhadas em um cenário belíssimo, com tantas pessoas belas, e aquele senso de culpa e de vazio atormenta a tua alma? Pode este ídolo do prazer curar uma consciência manchada? Pode Ele ouvir a tua oração? Pode Ele transformar o teu caráter? Pode Ele melhorar a tua vida? Aqueles homens e mulheres de Tessalônica foram convertidos, e a prova da sua conversão, diz o apóstolo Paulo, eles derrubaram esses ídolos. E enquanto o pecado te domina, você não pode afirmar salvação, você precisa de ajuda do Deus vivo. E Paulo aponta uma segunda evidência da genuína conversão destes amigos. Eu gostaria muito que você entesourasse estas evidências de conversão. E a segunda é esta: eles tinham também, depois da conversão, um testemunho das pessoas em volta deles, que a vida deles tinha mudado. Observe o versículo 9, com atenção. Paulo diz: porque eles, outras pessoas do mundo inteiro, porque eles anunciam sobre nós, eu, Paulo, meus companheiros, qual a entrada que tivemos para convosco. Ele está dizendo assim: veja como Paulo foi e ele pregou o evangelho, que entrada no meio de pessoas tão idólatras, como Deus abriu uma porta, todos testemunham disso, mas estas pessoas testemunham também algo, porque eles mesmos anunciam como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Uma pessoa convertida, e esta é a natureza destas pessoas. Eles podiam ver seus amigos, seus familiares, patrão, vizinhos, parentes, pessoas com que eles tinham contato, podiam ver que uma coisa aconteceu na vida deles, que alguma coisa aconteceu na vida daquele rapaz, daquela mulher grega, daquele homem. Eles mudaram, eles eram diferentes, alguma coisa tinha acontecido em suas vidas, e esta é a segunda prova. Eles mesmos anunciam que vocês receberam um novo caráter e passaram a sentir algo diferente, e na conversão é exatamente isso que acontece. Eu não sou mais eu, aquele velho eu morreu, e as pessoas com que eu convivo, elas percebem isso. Talvez elas olhem para você, se você nasceu de novo, e dizem: esse rapaz está doente, essa moça está doente, alguma coisa aconteceu com ele mudou, ele supitou, alguma coisa aconteceu, algum segredo, ele escondeu alguma coisa em sua vida. As pessoas reconhecem que aquela pessoa mudou. Talvez eles não gostem dessa mudança e passem a te desdenhar e a te isolar e fechar a cara para você e falar mal de você, mas eles irão reconhecer que algo novo aconteceu e você não é mais a mesma pessoa. E aquela pessoa de lábios sujos, impuros, indecentes, se tornou uma pessoa de lábios limpos. E aquela pessoa vaidosa, projetando o corpo e o contorno do seu corpo e a sua sensualidade diante dos olhos das pessoas, se tornou uma pessoa recatada, com medo de se mostrar. E aquele homem vil, violento, se tornou uma pessoa mansa. E aquela mulher que fofocava e não tinha domínio sobre si mesmo, uma pessoa tão limpa, tão lavada. E as pessoas irão gostar ou não gostar, mas elas irão reconhecer que ali está uma pessoa diferente. Ele mudou, o que aconteceu, e estas pessoas tinham um testemunho, porque eles mesmos anunciam como dos ídolos vos convertestes a Deus. Que tremendo, não é, meu querido amigo? Será que as pessoas com quem você convive, pais, esposo, amigos, familiares, no local de trabalho, vem uma nova pessoa, uma pessoa limpa, uma pessoa que tem domínio próprio,
uma pessoa que não vive mais para este mundo, que está ali sim no seu trabalho e faz o seu melhor, mas essa pessoa, ela faz tanto aqui nesta firma, neste local de trabalho, mas parece que ela não está aqui. Ela tem um sorriso, uma vida, parece que ela vive para outra coisa. Será que as pessoas reconhecem isso em tua vida? Que você mudou, que você é uma nova criatura, ou você permanece o mesmo idólatra? Uma pessoa cheia de picuinhas, uma pessoa cheia de avareza, uma pessoa explosiva, uma pessoa que não tem controle das palavras, sempre brigando, sempre discutindo, uma pessoa que não tem domínio próprio. Se alguém pisa no meu calo, eu vou rebater, eu vou falar mal, eu vou criar um esquema para atacar. Será que há uma prova real de que você é uma nova criatura? Essa é uma prova, essa é uma evidência de uma verdadeira conversão. Eu abandono os meus ídolos, eu adoro agora o Deus verdadeiro, e as pessoas veem que algo novo aconteceu em minha vida. E Paulo pôde ver estas coisas na vida daqueles homens e mulheres, como dos ídolos os tornaste para o verdadeiro Deus. Mesmo eles anunciam isso a respeito de vós. E aqui está uma terceira prova da verdadeira conversão. E a terceira prova é esta: eles passaram a submeterem-se a Deus, ao Deus vivo. Versículo 9: como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amigo querido, Jesus Cristo, Ele é Senhor da tua vida, Ele reina em tua vida. Oh, meu querido amigo, quem reina em tua vida? Number one, eu, o Deus ego, o Senhor dos senhores, que me domina, que me conduz daqui para acolá. É Jesus Cristo, Senhor da tua vida. Talvez você diga: um dia eu aceitei a Jesus Cristo, um dia eu vim a Jesus Cristo, mas será que a tua vida mudou? Será que Jesus Cristo comanda em tua vida? Ele é o Dominus, o Senhor que domina em tua vida? Ou você vive neste mundo, tem uma profissão de fé, mas você vive de domingo a domingo, como se Deus nunca tivesse dado a você uma lei para obedecer? Você é Senhor da tua vida? Ou um ateu prático, que diz crer em Deus, mas que vive como se Ele não existisse? Eles se converteram dos ídolos para servir a Deus. Meus queridos amigos, eu devo lhe dizer isso: você não pode ter a Jesus Cristo como Salvador se você não o tê-lo como Senhor. Ele é Salvador e Ele é Senhor, uma mesma pessoa. E quando Ele vem habitar na vida de uma pessoa para a salvação, Ele não somente perdoa os pecados de uma pessoa, mas Ele se torna o Senhor dessa pessoa. E você diz, e eu digo: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida para o Senhor fazer o que desejar, e eu irei onde o Senhor me enviar, e eu direi a Ti sim, Senhor, e nunca mais não, Senhor. E eu não determinarei como eu irei Te adorar, mas eu irei Te adorar como a Tua palavra me diz. Quando eu irei Te adorar, como eu irei Te adorar, o Senhor me guiará, e as minhas escolhas e as minhas buscas eu buscarei estabelecer de acordo com a Tua palavra. É Jesus Cristo Senhor? Ou que você tenha uma fantasia de que Ele é o teu Salvador? Ele não pode ser Salvador se Ele não é também Senhor da tua vida. E o senhorio de Cristo se manifesta quando o ego é colocado de lado e eu ouço a palavra de Deus, e logo eu me submeto à vontade do Senhor. Essa é a vontade do meu Mestre, eu descubro aqui. Eu irei moldar a minha vida e conformá-la à vontade do Senhor, porque eu amo, porque eu desejo honrá-lo. Ele é o Senhor da minha vida. E quando às vezes nós somos confrontados com a nossa busca, o nosso ego, e esta é a maior prova de que alguém realmente ama a Deus e Deus é Senhor de sua vida, quando num limiar, numa bifurcação, na verdade, você precisa tomar uma decisão, e diante de você está aquilo que você quer e muito deseja, mas do outro lado está a vontade de Deus, e você não pode ter as duas coisas juntas, e você põe de lado a tua vontade e se submete à vontade do Senhor, e ali está provado que Ele é Senhor em tua vida. Quantas vezes isso aconteceu na tua vida ao longo desta semana? Você escolheu a Cristo, é Ele Senhor da tua vida, Ele domina, ou estou sempre com desculpas para o meu Deus? Essa é a terceira prova. Eles abandonaram os ídolos, havia um testemunho de que eles eram salvos, e eles passaram a adorar o Senhor, e Jesus Cristo se tornou Senhor em suas vidas. Oh, meu querido amigo, eu tenho repetido isso aqui muitas vezes, mas você sabe o que é ser uma pessoa salva, convertida? O Senhor Jesus Cristo, lá em João 6,37, você não precisa abrir, Ele diz palavras tão belas. Ele diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim,
e eu ressuscitarei no último dia. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que ser um cristão é ser dado por Deus a Cristo Jesus. Tudo que o Pai me der, pertencer a Ele, viver para Ele, ser do Senhor Jesus, e não Ele lá e eu aqui resolvendo as minhas vidas. É Jesus Senhor da tua vida ou os teus pecados, estes ídolos que te dominam? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Um novo coração, uma verdadeira submissão ao Senhor. O que o Senhor irá fazer? Eu me pergunto, isso irá agradar ao Senhor? Isso está de acordo com a sua vontade? Ou eu me pergunto, isto irá me agradar? Isso irá me trazer prazer? Isso me colocará num degrau mais elevado da minha ambição? Isso está de acordo com a vontade do Senhor? Isso irá agradá-lo? Ou isso irá agradar a mim? Você deve responder esta pergunta nesta noite. E aqui está uma quarta prova de que aqueles homens e mulheres passaram da morte para a vida. Esta prova é magnífica, é maravilhosa. Está aqui nestes versículos diante de nós. Versículo final, a partir do versículo de número 9. Paulo diz: como vos convertestes do Deus vivo, dos ídolos, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Observe agora: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. Essa é uma evidência fantástica, uma evidência profunda, uma evidência que não pode ser forjada pela religião, pelo estudo de teologia. Uma esperança, ele diz, para esperar a Jesus Cristo, Filho de Deus. Eles passaram a esperar pela vinda, pelo retorno do Senhor Jesus Cristo. As suas vidas eram aqui, as suas vidas eram em busca de um patamar maior, mais elevado nesta vida, projetos. De repente, salvos dos ídolos, do domínio do pecado e da morte, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor agora, transformados por Deus, o Espírito Santo colocou em suas vidas uma antecipação da glória eterna, uma alegria profunda, um senso de que Ele virá e eu estarei com Ele. E aqui nós vemos estas palavras: e esperar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. Que palavras tão belas! Essa é uma marca de uma pessoa convertida. Ele vive para o céu, a sua cabeça está lá, ele vai por esta vida cuidando deste corpo, a sua manutenção, mas o seu coração não está mais aqui. Ele anseia pela glória eterna, ele deseja estar com o Senhor, e isso toma o seu coração e os seus pensamentos. E uma pessoa verdadeiramente salva começa a medir esta vida e os desafios desta vida e as suas escolhas de acordo com esta luz, com esta verdade. O meu Senhor voltará logo. O que são estas provações? O que são essas perseguições? E o franzir da face das pessoas: Ele voltará e eu estarei com Ele. O que são estas ambições, estes bens materiais? Uma esperança que move o crente, como o imã, não é? Nós não sabemos o dia que Ele voltará e assim nós o esperamos. Isso nos mantém com os olhos no Salvador. Há esta alegria, uma certeza. E esperança na Bíblia não é esperança de braço cruzado, não sei se vai vir ou não, mas é uma antecipação. Esse é um sinal glorioso de que eles passaram da morte para a vida. Isso é visível em tua vida? Há esta evidência em tua vida? Você vive para aquele dia glorioso? A tua vida já responde isso? Onde você está com o povo de Deus, servindo ao Senhor, você ora, você estuda a palavra de Deus, você fala do amor de Cristo para outras pessoas, a tua vida é organizada de acordo com esta verdade, você é levado a uma compulsão em relação ao céu e a tua vida é reorganizada em torno destas coisas, ou o céu tem que se encaixar em algum lugar da tua vida? Onde você está nesta noite? Há ainda ídolos da fornicação, da cobiça, da vaidade, do orgulho? Há algum testemunho das pessoas em tua volta de que você é uma pessoa diferente, nascida de Deus? É Jesus Cristo Senhor da tua vida? Ou Deus eu continua a imperar? Há uma esperança, uma certeza, uma antecipação do retorno do Salvador. Bem, essas são questões, porque estas são evidências de uma verdadeira conversão. E ele diz no versículo 10: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. Que palavras tão belas! Ele está falando da cruz, do Calvário e da ressurreição. Aqui Paulo diz como é possível esta salvação, como foi possível a salvação daqueles homens e mulheres. E no versículo 10 ele nos diz que Jesus Cristo ressuscitou o seu Filho, a quem ressuscitou, a saber, Jesus, que foi ressuscitado. Essa é uma obra de salvação, meus queridos amigos. Ele está falando sobre a morte substitutiva do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, deixe-me tentar explicar isso.
Quando ele se entregou para morrer naquela cruz, aquela foi uma morte voluntária. Ele não foi pego contra a sua vontade. Muitas vezes os judeus armaram ciladas para matá-lo e ele nunca foi preso, porque não era a sua hora. Ele disse: a minha hora não chegou. Mas naquele dia, quando ele se entregou voluntariamente para ser preso, ele disse para aqueles homens e Judas, aquele bando de homens que vinham para tomá-lo: agora é a sua hora. E do poder das trevas, ele se entregou voluntariamente. Ele veio para morrer, ele nasceu para morrer, ele viveu a sua vida, ele pregou a verdade, ele cumpriu toda a justiça que a lei exige para adquirir os méritos para salvar pessoas que não possuem esses méritos diante de Deus. E tendo feito isso, vivido uma vida perfeita, então voluntariamente ele se entregou para morrer. E ele morreu, e ele sofreu, e ele deveria sofrer, porque ele estava sofrendo no lugar daqueles por quem ele veio salvar. Ele carregou sobre si, queridos amigos, em seu corpo, em sua mente, dores tão profundas, sentimentos tão graves e terríveis, não somente em seu corpo. Aquilo que ele sofreu em seu corpo é uma fração microscópica daquilo que ele sofreu em sua alma, que o próprio Deus, eterno Criador, com quem ele é um na Trindade Santa, precisou como que virar o seu rosto ao ver em seu Filho toda a podridão do pecado humano, porque ele morreu para salvar, como que o rejeitando, mas nunca o fazendo, para que eu não fosse rejeitado um dia, eu fosse aceito por Deus em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo: esperar dos céus o seu Filho Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos. E na sua ressurreição, quando ele se levanta da morte, querido amigo, ali está o selo de que a sua vida e a sua morte foi aceita pelo Pai como um sacrifício no lugar de pecadores. A ressurreição é a prova de que foi aceito, e a prova de que, se eu me voltar ao Senhor Jesus Cristo nesta noite, com os meus ídolos em minhas mãos para serem destruídos, e o meu pecado, e não enterrar estes ídolos, mas trazer ao Senhor para que Ele me livre deles, eu também posso ter esta esperança, esta certeza de vida eterna, que um dia, quando a luz deste mundo se apagar e eu entrar na presença do Senhor, eu não serei rejeitado com um ídolo em minha mão, um ídolo em meu coração. Eu subirei com o Senhor e com o seu povo. Essa é uma esperança gloriosa que só uma pessoa convertida pode ter, que só alguém que veio ao Senhor Jesus Cristo como um pecador pode ter. E aqui está um sinal maravilhoso da conversão. E então ele conclui o resultado da conversão. Ele diz, deixe-me ler os 2 versículos: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E aqui Paulo diz como é possível esta salvação. Jesus, que nos livra do juízo, da ira futura. Este é o resultado da conversão, meu querido amigo. Livre da ira futura, livre do julgamento certo e garantido que Deus trará sobre toda a humanidade, livre das cadeias da idolatria destes ídolos que dominam a minha vida, liberdade, livre da tirania destes ídolos que me obrigam a buscar mais e mais deles, como uma droga, não é? Eu preciso mais e mais destes ídolos, mais e mais da satisfação que eles trazem. O resultado da conversão aqui é libertação. Jesus Cristo um dia disse àqueles homens que se apegavam à religião, a uma cerimônia, aqueles judeus que tinham essas cerimônias como boias salva-vidas, ele disse a eles: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o resultado da conversão, libertação espiritual do meu coração dominante, do pecado, da ira futura, do domínio do diabo. É algo maravilhoso, meu querido amigo. Algo maravilhoso a conversão, ser feito um filho de Deus, um servo de Deus, não mais ídolos e Satanás, o criador e promotor de todos os ídolos, não mais nas garras do inimigo da alma. E algo tão maravilhoso aqui, olhar para cima, olhar para frente e antecipar o retorno de Cristo Jesus, estar na presença do teu Salvador e esperar pela ressurreição garantida no último dia. Esse texto, meu querido amigo, eu preciso concluir aqui. Ele é concluído com uma declaração muito, muito solene.
Paulo está afirmando aqui os sinais da conversão genuína daqueles homens e mulheres. E ele então finaliza contrastando estes sinais e a alegria da conversão, a liberdade da conversão, com aquilo do que eles foram salvos. Deixe-me ler estas palavras finais do versículo de número 10. Ele diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Da ira futura. Do julgamento de Deus. Uma ira que irá afetar o corpo e a alma quando Deus banir da sua presença para dentro do inferno homens e mulheres rebeldes, para uma eternidade, uma punição eterna nas trevas exteriores. Queridos amigos, pense sobre isso nesta noite. Deixe estas palavras derreterem o teu cinismo. Permita que elas entrem em tua alma. A ira futura de Deus, a ira de Deus no julgamento, esta é uma ira divina, é uma ira de Deus, não a ira de uma criatura cujo poder é limitado, cuja duração é finita, mas é a ira e o desagrado daquele que enche o céu e enche a terra com seu poder. A ira de Deus, diz o apóstolo Paulo. Essa é uma ira sem parcialidade. Isto quer dizer, um julgamento sem misericórdia, uma justiça sem a menor mistura de bondade. Naquele dia, se você terminar os teus dias aqui deste lado do céu como um pecador, um idólatra não arrependido, você irá experimentar a ira de um Deus vivo, e eles beberão, diz a palavra de Deus, o vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura na taça da sua indignação. Você já pensou sobre isso? Eu não posso esconder estes sentimentos, eu não posso deixar de lado esses sentimentos. Queridos amigos, a ira de Deus, uma ira provocada. Essa não foi a herança original do homem. Foi Ele quem nos fez, Deus que ama. Ele que visita cada homem e mulher com bondade ao longo desta jornada. Ele que te envia dia após dia o seu santo evangelho, as ofertas mais livres da graça e da reconciliação. Mas se nós rejeitamos a salvação, que custou a Deus o sangue do seu próprio Filho, e se nós empurramos para o lado esta salvação gloriosa, nós provocamos e nós suscitamos a ira de um Deus justo. Essa é uma ira provocada, e esta é uma ira acumulada. Todo ato repetido de pecado aumenta e agrava a nossa miséria na eternidade. Depois da tua dureza e coração impenitente, diz Paulo, tu acumulas contra ti mesmo ira, contra o dia da ira e a revelação do justo julgamento de Deus. E por fim, esta é uma ira futura, ele diz, Jesus que nos livra da ira futura. Uma ira futura, quando um pecador não arrependido tiver suportado, meu querido amigo, ali naquele lugar de tristeza, dor e punição, quando ele tiver suportado ali algumas eras, ainda será esta ira uma ira vindoura, não mais perto do fim do que era primeiro, nem mais fácil de ser suportada. É uma ira eterna, uma ira duradoura, como é duradoura a santidade daquele que nós infligimos o nosso pecado contra, e a culpa do pecador que a suporta. A ira de Deus, amigos, é uma demonstração, meus amigos, a ira de Deus é uma demonstração profunda do amor de Deus. Será que isso é um contraste terrível? O amor se torna um fogo consumidor para os que se opõem à sua natureza de bondade. Jesus Cristo que nos livra da ira vindoura. A maior demonstração de amor no final será quando um Deus justo e santo, por causa do seu muito amor, irá lançar anjos e homens pecadores e rebeldes para longe da sua presença e extirpar deste universo todo o mal e punir todas estas coisas, porque Ele é um Deus de amor e a sua ira é uma ira justa, uma ira santa, uma ira tão tremenda. Queridos amigos, às vezes eu recebo algum comentário, aquele pastor daquela igreja só fala de inferno. Você sabia, meu querido amigo, que eu não poderia demonstrá-lo amor se eu não falasse sobre estas coisas? Mas deixe-me surpreendê-lo agora. Jesus Cristo, aquele homem de dores, manso e suave,
foi quem mais falou sobre a existência de um lugar chamado inferno. Se você abrir depois no livro de Marcos, no capítulo de número 9, você descobre que Jesus Cristo falou mais sobre o inferno do que todos os profetas e todos os apóstolos juntos. Mais do que todos os livros da Bíblia, você encontrará em um único só capítulo, nas palavras do Senhor Jesus, sobre o inferno e a sua realidade, do que qualquer outro indivíduo na palavra de Deus falando. Ele falou. E isso acontecerá, e essa ira virá, diz o Salvador, uma ira vindoura, que denota a sua absoluta certeza, como ele veio uma vez, ele voltará, quando ele aparecer, não só para a salvação do seu povo, mas para a destruição dos seus inimigos. Ouça essas palavras: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. Que bom que este versículo termina com estas palavras: que nos livra da ira futura. Ídolos que são derrubados, testemunhos visíveis de uma nova vida. Ele é meu Senhor, eu sigo para a eternidade, os meus pecados foram perdoados, eu irei ressuscitar dentre os mortos. Uma consciência de terror e de culpa foi removida. Não mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a tua realidade nesta noite. Você pode testificar destas coisas, senão não se engane mais. Peça ao Senhor, venha a Ele com os ídolos em tuas mãos, entregue-os ao Senhor. Clame a Ele por vida, se arrependa diante dEle, rogue ao Senhor. É você uma pessoa fria, esse é o teu ídolo, frieza, traga a Ele: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. É um bem, é uma pessoa, é um prazer pecaminoso, uma ambição carnal. O que é isso, meu querido amigo, senão gesso e pedra esculpida dentro do teu coração? Pode ser comparado com um presente, a graça, a dádiva da vida eterna. Se isso não te afeta, permita que estas palavras te afetem, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Se você ao menos orar a Ele nesta noite, uma oração sincera, um arrependimento verdadeiro, é o que basta. Ele te receberá e Ele te dará o poder para vencer os teus pecados. Isso vem dEle. Você vem a Ele como um pecador arrependido, você se entrega a Ele e Ele se torna o Deus poderoso Senhor, e você experimenta e conhece o amor do Salvador.